quem é realmente a pessoa mais importante para mim e para você? Quem é a pessoa, a única pessoa que realmente pode fazer diferença na minha vida e na sua vida? Alguém disse que é possível que você possa ignorar, passar a sua vida ignorando Jesus Cristo. Mas não é possível você deixar de enfrentar as consequências de ter ignorado Jesus Cristo. Deu para compreender? É possível você ignorar Jesus, mas não é possível você viver sem enfrentar as consequências de ter ignorado o Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia é que qualquer pessoa, qualquer coisa que eu vivo por essa coisa ou essa pessoa que não seja Jesus Cristo, é desperdiçar a vida. Para quem é cristão, pela graça de Deus, isso é uma verdade, isso é óbvio, e a gente não precisa dar 10 provas disso. Para quem não é cristão, isso ainda não é uma verdade. Isso é uma verdade, mas não para essa pessoa. Esse é o propósito do livro. Muitas outras coisas foram feitas, que não estão contidas aqui. Mas essas aqui foram registradas com esse propósito. Se você diz amém a isso, esse amém que você diz no tempo ressoa na eternidade. Se você diz não, esse não que você diz também aqui vai ressoar na eternidade. Não é só uma confissão de fé, não é só você assinar embaixo de uma declaração de fé, isso tem a sua validade. Não é só um assentimento da sua intelectualidade. Eu sei que existiu um personagem histórico lá no início da era cristã, chamado Jesus Cristo. Ele foi um personagem histórico, dizem que ele era uma pessoa boa e eu creio nisso. Assim como eu creio em Buda, assim como eu creio em Chico Xavier e outras pessoas. Não é isso. Aqui existe uma singularidade que faz toda a diferença. E todas as pessoas que passaram por esse mundo, que estão nesse mundo e que ainda vão passar por esse mundo, vão ter que dizer sim ou dizer não para essa porta estreita. Existem pessoas, e eu seria uma dessas pessoas se não fosse a graça de Deus, mas existem pessoas que frequentam igrejas evangélicas, que estão em igrejas evangélicas há anos, provavelmente, mas que ainda tem dúvida se Jesus Cristo é Deus. E se você tem essa dúvida deve ser respeitada. Se você tem essa dúvida sincera, coloque essa dúvida sincera diante de Deus. Mas perceba o seguinte: ou você acredita no texto, ou você não acredita no texto. Se você deixar bem claro, se você é uma pessoa que não crê em Deus, mas que diz da boca para fora, ó, eu creio em Deus, se a sua explicação passar pelo meu crivo racional, bom, você nunca vai crer. A lógica humana é uma bênção, mas ela passa a ser uma maldição, não nela mesma, quando eu a trato como um Deus. Porque o nosso Deus, ele embora tenha criado a lógica, ele não é nem antilógico, nem antirracional, e nem totalmente racional e lógico. Ele está além da nossa lógica. Ele é metalógico. Ele está além de tudo isso. Quem é Jesus? Nós não estamos esgotando o assunto, é impossível. Inclusive esse é um outro teste. Dá para a gente, às vezes, quase que esgotar algumas pessoas do mundo. Jesus Cristo é impossível. Aqui nesse texto, desse único versículo, ele é eterno, a eternidade do verbo. Ele é pessoal, a pessoalidade do verbo. Ele não está longe, ele está perto. Ele é grandioso, mas se relaciona com pessoas como eu e como você, individualmente. Primeiro dilema que todo ser humano é confrontado: o dilema da vida versus a morte. Você pode ter dinheiro, você pode ser bonito, você pode ter status, você pode ter mais de 2.000 de seguidores no Instagram, enfim. Quando você recebe a notícia de que você está numa doença, tem uma doença terminal, nada desse mundo te livra. O sofrimento real, a morte real, mostra que esse mundo não tem nenhuma palavra no momento do sofrimento e no momento da morte. É nada. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Nenhum homem, nenhuma filosofia,
Nenhuma força impessoal resolve esse dilema, a não ser o homem-Deus, o Deus-homem, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O segundo dilema é o dilema existente entre o aspecto individual e coletivo. No dia a dia, algo um pouco mais do dia a dia, nós tendemos entre o nosso egoísmo. Alguns são mais para cá, outros são mais para lá. Nós não temos facilidade em entender como que o individual se relaciona com o coletivo. Às vezes família é uma coisa muito legal, às vezes família é uma coisa chata e cansativa. Dói família, mas a gente não consegue viver sem. Os nossos dramas e as nossas alegrias têm tudo a ver com o nosso ambiente familiar. A família de sangue, a família da fé. Isso molda a gente mais do que a gente imagina. Relacionamento é algo maravilhoso, e relacionamento é algo trágico às vezes por causa do pecado. A única pessoa que resolve esse drama entre individual e coletivo, e que transforma famílias, e que funda igrejas, e que transforma nações, é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos salva individualmente, Ele não salva coletivamente. Você não pode aceitar Jesus por uma outra pessoa, não. É você. Porta estreita passa de um por um. Porta larga é de bando. E você pode levar os seus pecados. Porta estreita não, é um por um. E você tem que deixar você, o seu ego para trás. Nós somos salvos individualmente, mas para viver numa coletividade, exaltando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, exaltando o único Deus que existe em três pessoas, individual e coletivo. E o último dilema, o dilema existente entre as nossas aspirações e as nossas realizações. Nós temos aspirações certas e erradas. Nós temos aspirações santas, não 100% santas, mas um pouco mais santas, e aspirações baixas. O único que resolve os dilemas das nossas aspirações e as nossas realizações é o único que nunca falha. Nunca falha. Eu decepciono, você decepciona, eu me decepciono, eu decepciono vocês, nós nos decepcionamos. Agora, Cristo nunca nos decepciona. E o único ser, a única pessoa que resolve os dilemas da vida e morte, individual e coletivo, e as nossas aspirações e as nossas realizações, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo.